partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 8 de dezembro, a Igreja celebra a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Maria, cheia de graça, preparada desde muito para ser a mãe do Salvador, por escolha divina, por escolha do Pai. Vamos acolher com devoção o Evangelho deste dia, pedindo que o Senhor nos ajude sempre mais a sermos fiéis ao nosso sim, ao seu Filho Jesus, como Maria sempre o foi. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria, o Evangelho narra o relato da Anunciação. Maria, preparada como arca perfeita da nova aliança, sem mancha de pecado, para acolher o Filho de Deus, dando à luz ao Salvador. No Evangelho de hoje, pela mensagem do anjo, Maria é interrogada, pedida, solicitada pela sua disposição. Toda pura, toda santa, sem mancha de pecado, era a Virgem, visitada pelo anjo. E ainda assim, Deus a interroga. O anjo vem anunciar, mas o anjo vem como quem busca o sim de Maria. O Senhor nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não nos impõe, não nos pressiona. Como a Maria, Ele nos pede o nosso sim, Ele nos pede a nossa disponibilidade. E nós devemos estar atentos. Quantas vezes Deus me enviou outros anjos diversos para me comunicar o seu chamado, para me comunicar a minha missão. E eu fui capaz de reconhecer nas palavras desses irmãos e irmãs a voz de Deus com seu chamado? Às vezes nós pensamos que o chamado de Deus deve vir de uma forma iluminada, extraordinária, um sonho extraordinário, uma visão extraordinária, mas Deus nos convida de forma tão simples. Assim como a Maria, Ele continua a nos enviar anjos, mas o anjo que Deus me envia pode ser o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, o meu pároco, a catequista, o ministro, o meu pai e minha mãe. Quem foi o anjo que Deus me enviou, por meio do qual Ele me fez um chamado? E qual chamado o Senhor me fez? Para um serviço, para uma pastoral, para um encontro, para um retiro? Deus não nos pede muito, Deus pede o nosso sim. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós saibamos reconhecer
Nós fomos capazes, como Maria, de também darmos o nosso sim, repetindo o nosso eis-me aqui, faça-se segundo a tua palavra? Peçamos a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saibamos seguir o exemplo da Virgem Maria. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente do Evangelho de hoje, o versículo 38, para nossa meditação. Ao final do Evangelho nós ouvimos: Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Faça-se em mim é o sim de Maria, também deve ser o nosso sim. A palavra de hoje, a segunda semente, reze, peça a Deus esse dom, o dom da disponibilidade. Dai-nos, Senhor, um coração disponível, para que nós saibamos responder o nosso sim quando recebermos o teu chamado. E a terceira semente nos interroga, essas perguntas já foram feitas, eu as repito. Quantas vezes Deus enviou outros anjos diversos para nos comunicar o seu chamado, a sua missão? E quando Deus nos comunicou, nós fomos capazes de reconhecer nas palavras do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso pároco, pai, mãe, catequista, ministro, são tantos anjos diversos, eu fui capaz de reconhecer a voz de Deus que me chamava? Nós somos capazes, como Maria, de dizer o nosso sim, repetindo o nosso faça-se em mim segundo a tua palavra? Neste dia da Imaculada Conceição, peçamos ao Senhor que nós saibamos repetir o nosso sim a cada dia. Meu irmão, minha irmã, meu abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.